Olá a todas e todos, meu nome é Alexandre Guimarães, eu sou ator, produtor, diretor e é um prazer muito grande estar aqui nesse encontro virtual. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Erika Oliver, sou pedagoga, atriz, dançarina, produtora cultural e hoje vamos juntos dialogar e aprender a atuar assim, através das lentes. Exatamente, Erika. E para isso eu convido você para que a gente fique junto em 2 episódios. São 2 episódios onde a gente vai desvendar os segredos da atuação para o audiovisual, mas de uma maneira muito diferente e o melhor, muito simples. A gente pode fazer em casa, usando só o nosso celular. Esse é o grande segredo para a gente derrubar fronteiras e aumentar ainda mais nós atores, atrizes, o nosso campo de atuação no audiovisual. Porque a cada dia a tecnologia ela serve para aproximar pessoas. E durante a pandemia, todo mundo sofreu um golpe muito grande e ainda vem sentindo os efeitos desse golpe. E para nós, que somos atores, atrizes, artistas da cena, foi ainda mais severo, porque os teatros fecharam, os cinemas não produziram, enfim, todos os cenários eram muito difíceis. Mas estamos voltando com tranquilidade, com segurança, e agora é hora da gente se especializar para voltar a ganhar espaço. Verdade, eu vou usar aqui, aproveitando tua fala, Milton Nascimento, onde ele diz que todo artista deve ir aonde o povo está. Então, se nesse momento de pandemia, de dificuldade, a gente não pode estar juntinho, vamos aproveitar aí e encontrar o nosso público assim, na internet. Exatamente, na internet. Mas com a possibilidade de executar trabalhos de maneira remota, como muita gente fez ao longo desses últimos 2 anos praticamente, o ator, a atriz também consegue fazê-lo. Então você pode estar morando no Acre, você pode estar morando aqui em Salgueiro, você pode estar morando em Curitiba, no Rio de Janeiro, e participar de seleções de elenco em outros lugares. E é muito simples fazer isso. Basta que você tenha um bom material de portfólio e uma das maiores ferramentas para isso é o que a gente chama de self-tape ou autoteste. É uma possibilidade de você conhecer outras pessoas, outros diretores, outros produtores de elenco. Não é isso, Erika? É isso mesmo. Esse projeto que você está vendo agora será uma série de 2 episódios, onde vamos abordar diversos temas fundamentais para a atuação através do audiovisual. Seja para você que é artista profissional, seja para você que está começando agora, o que vamos abordar serve para todos os profissionais que querem atuar através das câmeras. Isso. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre temas muito importantes e muito simples, de uma maneira muito leve, de uma maneira muito informal, assim, olho no olho, tete a tete, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas depois, assistindo esse episódio, através dos tópicos que vão estar marcados aqui embaixo. Não é isso, Erika? Isso. Aqui pelo YouTube você escolhe qual tema você quer ver ou rever e qual episódio você gostaria também de estudar novamente. É tudo muito direto e muito simples, como um bate-papo. Nós vamos falar nesse primeiro episódio sobre o que é self-tape ou o chamado autoteste. Também vamos falar sobre atuação diante da câmera, como se comportar diante dessa pequena lente que para muita gente é um bicho de 7 cabeças. Também vamos falar sobre o uso do microfone, como colocar a sua voz diante da captação do microfone. Técnicas de enquadramento, o entendimento e a interpretação do texto quando ele chega para você através do e-mail, através do WhatsApp, enfim, quando alguém te procura para realizar um teste para um determinado personagem em um determinado produto, seja televisão, cinema ou agora o streamer, que está muito forte em todo o país. Também vamos falar sobre a adaptação da ação, a ação dramatúrgica para o teste. Mas calma, você não vai precisar se tornar um grande diretor de cinema para fazer um self-tape, não é isso. É muito mais simples. Mas o produtor de elenco, quando manda para você um pequeno texto de 30 segundos, 1 minuto, ele também vai querer ver se você tem a inteligência de criar uma ação para executar aquela cena. E uma dica de ouro aqui, quanto mais simples, melhor. Porque assim você vai conseguir ficar mais tranquilo e dominar ainda mais esse teu ambiente que você está começando a descobrir agora. Enfim, esses são pontos que a gente vai discutir no primeiro episódio que são muito importantes para todo ator, para toda atriz que está se desvendando no vídeo.
E para começar bem do comecinho, Ale, explica pra gente o que danado é self-tape ou autoteste. Verdade, Érica, essa pergunta é excelente para a gente começar o nosso primeiro episódio. Porque para muitos o self-tape ainda é um grande tabu. E quando eu falo grande tabu é porque as pessoas ficam com medo. Porque elas que têm que fazer a sua própria gravação, elas que fazem a própria edição. E às vezes bate aquela insegurança. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. O que é o self-tape? O self-tape, como o próprio nome já diz em inglês, é uma gravação feita por você mesmo. Ou um autoteste, como alguns produtores de elenco gostam de falar. O autoteste é quando você pega simplesmente esse aparelho. Olá, pessoal! Esse aparelhinho que está aí na sua mão. Provavelmente você deve estar assistindo a nossa oficina através do seu celular. Então, essa é a ferramenta principal para você começar a fazer o seu self-tape. A gente está aqui num estúdio, mas você necessariamente não precisa estar com toda essa estrutura de luz, de som, de câmera. Aí em casa, na sua casa, você recebe o seu texto, você estuda ele normalmente e depois você prepara um kit muito rápido e muito simples, onde você vai poder fazer várias opções do seu self-tape. Vamos voltar para o estúdio? O self-tape é quando você coloca o seu celular em uma bancada ou mesmo em um tripé ou segurando, sempre recebendo algumas regrinhas muito básicas. O celular sempre na horizontal. Sempre. Regra de ouro. Uma distância que dê para ver bem o seu rosto, as suas expressões. E também, fundamental, confira se o seu microfone do celular está captando bem a sua voz. Porque imagina, Érica, você faz todo um trabalho de gravação de um self-tape e você se dedica muito tempo àquilo e quando você vai assistir, o microfone não funcionou, teve muito chiado ou passou um caminhão na rua da sua casa e você bota tudo aquilo para perder. Uma outra coisa muito importante também, Érica, é saber como usar a luz. A luz é fundamental. Afinal de contas, a gente trabalha com imagem. E a imagem ela só vai ser vista se ela estiver bem iluminada. Isso é o básico. Mas isso tudo a gente vai ver em detalhes aqui, nesse episódio, que é o primeiro, sobre desvendar self-tapes ou autoteste e a interpretação para audiovisual. Então, se você é ator ou atriz e está nos vendo agora e recebeu um e-mail de algum produtor pedindo material para que você envie para uma seleção de elenco, seja via e-mail, alguma chamada através das redes sociais, aqui, hoje, nós faremos algumas indicações do que você deve fazer. Porque ser ator, ser atriz é procurar e enfrentar uma batalha diária. Primeiro, a gente luta muito para a gente ser chamado para fazer um teste. Verdade, é bem difícil. Depois, quando a gente finalmente é chamado para fazer aquele teste que a gente tanto quer, daquele personagem ou daquele veículo que a gente sempre quis trabalhar, a gente vai lutar um pouco mais para estudar aquele texto, entender bem que personagem é esse e, principalmente, o que é que aquele diretor ou produtor de elenco está procurando de você. Já que a gente falou sobre produtor de elenco, diretor, acho que é bom a gente dar uma pausa aqui e explicar o que são essas duas figuras. O diretor, normalmente, a gente só vai ter contato quando a gente é contratado, ou seja, quando a gente passa por todos os testes possíveis e imagináveis. Mas há uma figura que é muito presente na vida da atriz e do ator, principalmente no audiovisual, que é o produtor de elenco. Verdade. Isso. O produtor de elenco ele tem a função de buscar, selecionar, garimpar novos talentos. E muitas vezes eles buscam também, Érica, fora do que a gente chama de eixo das grandes metrópoles, das grandes capitais. Então, se você está, sei lá, numa cidade onde vai acontecer uma gravação, provavelmente você, ator, você, atriz, vai ser procurado para enviar um material para um determinado personagem que estão procurando. Quem vai te procurar vai ser o produtor de elenco ou a produtora de elenco. Eles são os garimpadores de novos talentos.
Aleto citou 2 nomes, né? O diretor e o produtor de elenco. E antes da gente chegar no diretor, a gente passa pelo produtor de elenco, que entra em contato com a gente, pedindo algumas coisas. E o que é que a gente podia mostrar? Um e-mail, algo que a gente mostre como é que o produtor de elenco entra em contato, o que é que ele pede para que a gente mostre, para que a gente mande, qual é o material que ele pede. Legal, Érica. É muito bom, porque aqui a gente vai, além de falar sobre um determinado tema, a gente também vai mostrar. Porque eu acho que vendo fica muito mais didático para a gente trocar informações e aprender de uma maneira mais objetiva. Então vamos lá, eu vou tentar jogar aqui na tela e você que está aí assistindo vai ver um e-mail fictício. Ele é baseado em outros e-mails que eu já recebi, enfim, que é de praxe que o produtor de elenco mande para um ator ou para uma atriz quando ele está procurando. Mas só lembrando, Érica, é um e-mail fictício, porque dentro dessas cláusulas, quando a gente recebe um e-mail, uma chamada para um teste, existe algo importantíssimo que é direito autoral. Então a gente não poderia mostrar aqui um teste real que eu tenha recebido ou qualquer outro artista tenha recebido. Então, baseado nisso, a gente criou um e-mail fictício, mas exatamente dentro das propostas reais que uma produtora de elenco busca quando entra em contato com um artista. Vamos dar uma olhadinha na tela, então, para a gente acompanhar melhor o que é que eles pedem. O nosso ator, aqui nesse caso, desse exemplo, se chama Paulo. E a produtora de elenco ou o produtor de elenco mandou, através de um e-mail, um teste, porque se interessou pelo trabalho dele, pelo perfil dele. Enfim, gostaria de tê-lo dentro daquele processo de seleção. Oi, Paulo, tudo bem? Como falamos, estamos fazendo testes para um dos personagens de uma série para a TV, produzida pela produtora Cinema S.A. Essa produtora não existe, é uma criação nossa só para exemplificar de uma maneira mais real. E gostaríamos que você participasse do processo seletivo, ela já marca, self-tape, para a indicação de uma participação na série. Eu acho legal porque ela já colocou até uma exclamação, ou seja, ela já vai mexendo com o teu imaginário de como é para você participar de uma série de TV, de streamer, enfim, de um produto profissional. Pedimos que gravem o self-tape com o próprio celular e nos enviar o mais rápido possível até terça-feira, dia 25/4/2022, de manhã. Um detalhe, ela diz que a gente tem que enviar no dia 25/4. Dentro desse universo de exemplificação fictícia, ele recebeu esse e-mail, Érica, no dia anterior. Ou seja, normalmente quando a gente recebe um teste, a gente tem 24 horas para fazer, para pensar, para estudar e enviar. E isso é muito importante, a questão dos prazos. Afinal de contas, você está sendo testado e ela quer saber se você cumpre prazos. E o prazo é um compromisso extremamente importante, né? Porque se você não cumpre um prazo, então você não vai ser apto para aquele personagem, porque você não vai cumprir todo o resto do trabalho. Exatamente, porque além de você ser uma boa atriz, um bom ator, enfim, um artista da cena que é importante para aquele projeto, você tem que ser, antes de tudo, um bom profissional. Exatamente. Um cara que cumpre prazos, que cumpre as metas e que tem a responsabilidade com o projeto. Continuando, a cena segue anexada no mesmo arquivo. O personagem é o matador. O briefing do acting, aqui vamos fazer mais uma pausa para a gente explicar o que é o acting. O acting é quando ele pede para que o ator ou a atriz crie uma mise-en-scène. São muitos termos estrangeiros, mas na verdade é muito simples. Eles pedem para que a gente crie uma ação. Ou uma entrada e saída, ou se o personagem está dirigindo um carro, ou se o personagem está sentado numa cadeira. Isso é o acting, é a ação. O briefing da ação é: o matador está sentado em um bar, tomando um café tranquilamente. E ele, Érica, ele está conversando com alguém. Aqui, esse produtor de elenco deu um monte de pista na hora da gente gravar. Ele disse que é um matador, ele disse que ele está num bar, sentado, tomando café, e ainda disse uma coisa muito, muito importante para quem for fazer esse teste. Ele está tranquilo. Isso já vai orientar a gente na hora de fazer. Em muitas coisas, né? Em muitas coisas. Exatamente. Ações... ele diz mais uma coisa que eu ia passando batido. O matador, ele está conversando com alguém. Então, Érica, tem uma espécie de réplica e tréplica. Ele está falando para alguém
Então tem um pensamento de esperar a resposta daquela outra pessoa. Claro que não necessariamente precisa ter um outro ator, uma outra atriz. Não, você pode fazer tudo sozinho. Mas tenha na sua mente que há alguém para quem você conversa. Informações importantes. Enviar esse vídeo através do WhatsApp para o número 81 tal. Como eu disse, é um e-mail fictício. A gravação do self-tape deve ser com o celular deitado. Mais uma vez, a dica horizontal. Sempre. A distância de 1 metro. E aí ela grifa aqui, eu acho fantástico, porque eles fazem isso mesmo. Ela grifa aqui, ó. Atenção à qualidade da luz e do som. Porque não adianta você ser um ótimo artista e chegar lá você gravar uma coisa no escuro e ninguém vai conseguir te enxergar. Favor também enviar 2 fotos. Idade e altura. Qualquer dúvida, só me falar. Érica, partindo desse princípio, desse e-mail, já dá pra gente fazer muita coisa, né? Já dá para fazer muita coisa. São diversas dicas em um só e-mail. Claro, como ele disse, é um e-mail fictício, onde diversas produtoras mandam e-mails diferentes, com menos dicas ou com mais dicas, e aí fica a critério dela. Se vai deixar você usar mais, ou se vai te dizer como você deve fazer. E aí é analisar o e-mail muito bem, porque é uma coisa também que é importante, é você analisar o e-mail, não ler por cima, né? Se ler por cima é um matador, vou fazer. Não. Então você perde todas as outras dicas. E uma curiosidade, que para mim é muito interessante, é um fato real. Eu não vou dizer o nome do ator, nem qual foi a produção, mas uma vez assistindo uma entrevista de um ator que é um grande ator brasileiro, assim, um dos maiores atores brasileiros contemporâneos. Ele disse que participou de uma seleção de elenco para um filme que se passava em um presídio. E ele estava gravando um outro filme no interior da Bahia. E aí ele prontamente se interessou muito em fazer esse teste, gravou o seu self-tape e mandou para a produtora. Porém, ele gravou, Érica, à noite, fora do hotel, fora da externa e sem luz. E apesar dele ser um grande ator, ele já era um ator conhecido na época, ele passou no teste, inclusive. Mas ela achou que o perfil dele era diferente do perfil que ele tinha mandado na foto. E aí a produtora de elenco teve que entrar em contato, porque a foto era uma pessoa, mas no vídeo parecia que era outra pessoa. Por quê? A luz. E aí também a importância de você mandar conteúdos atuais, né? Porque não adianta, eu já fui loira, já fui ruiva, Então eu tenho que mandar uma foto com o perfil que eu esteja atualmente, para que eles não digam, gente, é outra pessoa, quem é aqui? Então, assim, isso tudo tem que ficar muito claro para a produção de elenco, de como você está hoje, né? Algumas produtoras, inclusive, não é o caso daqui, mas inclusive algumas pedem para que a gente mande essas 2 fotos com o figurino do teste, porque aí ela vai entender que é uma foto da mesma pessoa, do mesmo período, e vai ficar muito mais fácil na hora dela mostrar. Porque como acontece o processo? Você manda o seu self-tape para essa pessoa que pediu através do e-mail, ela vai juntar dezenas de candidatos e vai limar, vai selecionar aqueles que ela acha que já estão mais dentro do perfil que o diretor passou para ela anteriormente. Só depois, Érica, dessa primeira grande peneira, ela senta com o diretor do produto para que eles juntos possam escolher aqueles que vão seguir fazendo outros testes. Porque, Érica, na verdade o self-tape é só o primeiro teste. Às vezes a gente passa pelo self-tape e é chamado. Aí sim, eles te chamam para ir para onde fica a produção, ou eles vão até o lugar da produção e te chamam para você fazer novos testes com mais estrutura. Mas esse primeiro passo é importantíssimo. Mas e Érica, você ficou curiosa para saber quem é esse ator? Eu fiquei super curiosa para saber como seria um teste nesse quesito que a produção de elenco enviou. A gente tem? A gente tem também, a gente conseguiu. A gente pediu para o nosso amigo e ator, Josival Alves, encarar essa missão aqui e fazer a versão dele para esse teste fictício do personagem Matador. Vamos assistir? Vamos ver? E foi assim, dessa maneira besta. Tá aí. Eu nunca pensei que eu fosse matar alguém.
Mas eu acho que pro cara se tornar bandido é igual pegar uma doença. Uma gripe, uma febre, uma coceira. O cara nem percebe. Quando se dá conta, ela tem dominado a gente. E eu fiquei ali, ó, parado. Com medo. Medo da vingança. Medo da polícia. Medo de ser preso. Minha vontade era de acabar com aquilo. Acabar com tudo. Acabar aquela agonia. Eu ia me entregar. Mas aí passou um dia, 2 dias, não aconteceu nada. Eu continuei vivendo a minha vida. E não parou de aparecer serviço pra mim, não. O povo chegava e dizia: lugar de bandido é debaixo da terra. Oxe, dava meu preço, fazia o serviço, ó, tudo certo. No final, todo mundo tem um preço. Um dia vai chegar alguém dizendo o meu. Mas enquanto esse dia não chega, eu prefiro ver a tua mãe chorando do que a minha. Aí, Érica, a gente agora vai analisar o self-tape que o nosso amigo e ator Josival Alves produziu pra gente. Muito importante. Primeira coisa, Érica, o fundo que ele escolheu para fazer a gravação é um fundo neutro. Mas por que isso é tão importante? Porque o que a gente quer que chame a atenção para o produtor de elenco, para o diretor, é o trabalho do ator. Então, o fundo deve ser o mais neutro possível. Também é importante perceber que a luz está uma luz muito bem executada. A gente consegue ver bem o rosto do ator, a gente consegue perceber que tem pouca ou quase nenhuma sombra em todo o corpo dele. E também tem a questão que ele entendeu exatamente tudo aquilo que a produtora ou o produtor de elenco escreveu no e-mail. Você pode descrever pra gente algumas ações que ele faz aqui, né? Ele tá sentado, né? Ele tá num bar. Ele simulou aí um bar na casa dele. E aí ele tá tomando um café nesse bar. Ele tá com uma blusa neutra. Isso também é muito importante, né? Porque às vezes você coloca uma blusa cheia de cor e tudo. E como o Alexandre falou, é interessante que a gente observe apenas o ator. Que nada mais neste fundo ou neste cenário chame mais a atenção dele. Que é o foco, né? O principal. Então, este ator, né, Josival Alves, o nosso convidado, ele focou em muitas coisas do e-mail e aí ele conseguiu fazer um bom teste. Exatamente. Para esta produção de elenco. Daí, se ele vai se encaixar no perfil e tudo, e aí a produtora é quem vai. Mas o teste saiu como e-mail, né? Como esperado, como eles pediram. Exatamente. E aqui a gente tem um exemplo de acting. Ele conseguiu muito bem fazer a ação que era tomar café. Ele interage com o café, ele toma o café, e isso provoca nele umas pausas, que podem ser pausas dramáticas, porque ele está falando um texto extremamente forte, né? Forte, violento, como ele se tornou um matador de aluguel. E ele fala aquilo como se ele estivesse colocando literalmente açúcar e mexendo no próprio café. Então o Josival Alves executou exatamente como deveria ter sido executado. Porém, como Érica disse aqui, nem sempre executar tecnicamente um teste significa aprovação. Isso, verdade. E muitas outras coisas estão também em questões, né? Como o Alexandre falou. Ali, a princípio, tecnicamente, faz aquela peneira, né? Eita, isso aqui não foi legal, isso não foi bom, ou então não entregou o teste a tempo, ali já é descartado de cara. Mas aí, no caso de Josival, acredito que ele seria selecionado para ver a questão das fotos, por exemplo, se na foto ele se é uma foto atual, se ele está mais gordo, se ele está mais magro, se é a foto do dia do teste. E aí outras questões, como postura, como tamanho, como peso, enfim, outras coisas vão entrar em questão aí com produção de elenco e o diretor, para ver se Josival seria ou não selecionado para fazer, né, parte do elenco. Então eu dou mais uma dica para vocês. Não se cobrem tanto. Às vezes a gente vai passar. Às
vezes a gente não vai passar. E, infelizmente, a maioria dos testes a gente não vai passar. E isso não é algo pessoal, não é porque o produtor de elenco ou o diretor te odeia, não viu teu material, mas como a Erika falou aqui, existem N motivos que vão te fazer continuar naquela seleção ou não. Aqui, nessa oficina, o que a gente está trabalhando é como executar tecnicamente um bom self-tape. Isso. Um bom teste de vídeo. E eu posso até citar um exemplo meu, tá, Alexandre? Que assim, eu fiz um self-tape, só que não foi... Eu fiz um teste, na verdade, não foi em casa, mas foi num hotel. O produtor de elenco, ele veio até a cidade e selecionou vários atores e atrizes para fazer um teste. E aí eu fiz o texto bem, eu fiz uma boa interpretação. E quando terminou, o produtor de elenco, ele falou isso, né? Ele falou, você fez um bom teste, você foi bem. E aí, como não era um self-tape, como não era na minha casa, eu não enviei o teste, ele pediu outras coisas. Ele pediu para fazer o texto de diversas formas e eu fui fazendo conforme ele me orientou. E aí, no final, ele falou, olha, o seu teste foi muito bom. Porém, ele vai passar aí pelo diretor, né? E aí eu acredito que seu perfil ele não vai se encaixar com o personagem. Você é baixinha. E ele disse algumas coisas ali que eu, no meu perfil, talvez não encaixasse no personagem, mas que aí, de repente, poderia encaixar em outro personagem. E aí foi o que aconteceu. Eu acabei entrando em outro personagem, mas não naquele que eu fiz o teste. Então, assim, não se cobrem tanto. É importante que você siga as instruções e que faça um bom teste, que aí você fica tranquilo de que fez o seu papel como ator e como atriz. Mas aí, se você vai ser selecionado, aí já é uma outra questão. E aqui a gente tá para lhe ajudar, facilitar, fazer um bom self-tape. Então, depois dessa explanação sobre o que é self-tape, como é que você é chamado e como é executar um bom teste, vamos para a parte técnica agora. Isso. Vamos falar sobre os equipamentos. Agora a gente vai falar sobre equipamentos. Quais as ferramentas que você deve ter para fazer um bom self-tape? Mas calma. Muita calma nessa hora, Erika, porque as pessoas já começam a se desesperar, dizendo, ai meu Deus, eu já estou tentando conseguir novos trabalhos para aumentar a minha renda e de repente eu vejo uma oficina de self-tape onde eu vou ter que gastar uma fortuna. Não é isso. Você vai perceber que cada pessoa vai escolher aquilo que pode e aquilo que está disposto a fazer para ter um bom material. Seja para ter uma foto atualizada, seja para ter um vídeo de apresentação interessante na hora de mostrar através dos mais diversos instrumentos, seja numa rede social ou mesmo em um portfólio virtual gratuito, que existem vários na internet. A gente também vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Mas aqui a gente vai indicar uma lista super básica para que você tenha esse material produzido por você mesmo. Na verdade, você vai perceber que as ferramentas que a gente vai indicar aqui, a maioria você tem na sua casa. Vamos para a nossa listinha? Então vamos lá. Lista de equipamentos. Primeiro, um celular. Um aparelho celular que você provavelmente deve estar aí na palma da sua mão usando para N coisas. Inclusive para assistir a oficina, né? Provavelmente assistindo a nossa oficina através do seu celular. Um tripé. Um tripé desses domésticos que a gente compra nas lojas da esquina, lojas de rua. Você não vai gastar muito comprando um tripé. E ele vai te ajudar de uma maneira fundamental. Além do tripé, um ring light. É o que você vai ter como fonte principal de luz na hora de fazer a tua gravação. E, para aqueles que querem e podem gastar um pouquinho mais, um microfone. Um microfone de preferência lapela. A gente vai esmiuçar cada um desses itens e falar até de possíveis valores, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo aqui. Vamos lá? O celular é aquele que você usa para encher de fotos o teu Instagram. Então você já tem uma consciência de qual a qualidade de imagem consegue produzir usando o teu próprio aparelho. O tripé. O tripé é esse daqui. A gente tem um ótimo exemplo de tripé doméstico e que tem um custo muito popular. Uma coisa muito positiva para esse tripé é que, além de funcionar como um tripé onde você pode fixar o teu celular na hora da gravação, ele também vem com o anel de luz. E esse anel de luz é fundamental para que você tenha uma ótima captação de imagem. Você coloca a luz e a maioria deles te dá a opção de temperatura de cor. Se quer uma luz mais fria, se quer uma luz mais quente, mais amarelada, e também qual a intensidade. Se você pode colocar mais intensidade ou menos intensidade,
Tudo dependendo do que você imagina na hora de fazer a tua gravação, o teu personagem. Além desses equipamentos que são básicos e que você vai gastar pouquíssimo, em torno de R$100 esse conjunto inteiro, você também pode, se você quiser, comprar um microfone lapela. O microfone que você vai conectar, como esse daqui. Você vai conectar esse microfone no seu aparelho celular, na entrada de headphone, e depois você vai fixar esse microfone na sua roupa. Mais ou menos como, por exemplo, a Érica e eu estamos usando. Esse microfone também pode ter uma outra versão, uma versão um pouco maior, mas basicamente é a mesma função. Se você for pesquisar em sites pela internet, você vai encontrar essa primeira opção de microfone lapela menor, mais simples, em torno de 60 a R$100. E o microfone, uma boa captação de áudio, vai fazer uma diferença fantástica na hora de você fazer o seu teste. Voltando para aquele teste que a gente mostrou do Josival, ele não usou o microfone externo, ele usou o microfone do próprio aparelho celular. Talvez se ele tivesse um microfone lapela na hora da gravação, ele ainda ia ganhar mais pontos do que todos aqueles que a gente discutiu aqui e que ele conseguiu fazer. Verdade. E é interessante, né, massa, essa história da gente conseguir fazer com o que a gente tem, né? Porque nem todo mundo tem as melhores ferramentas, mas essa que você listou, Ale, elas são as ferramentas básicas de preço pequeno, né, de baixo custo, e vai te ajudar muito no teu teste. E agora que a gente já desvendou, né, já falou sobre o que é esse autoteste, já mostrou alguns equipamentos que a gente pode utilizar na nossa casa, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre coisas muito importantes para fazer o nosso self-tape, o nosso autoteste, que é o enquadramento da cena, o que é o enquadramento, qual o melhor enquadramento, e também a iluminação, que a gente já citou no início, que ela é extremamente necessária. Tu pode falar um pouquinho? Sim, vamos lá, vamos falar, isso é extremamente importante. Baseado naquele teste que a gente viu, onde a produtora de elenco mandou todas as instruções para que o ator fictício fizesse a sua versão do teste, também há outras opções. Por exemplo, uma vez eu recebi um teste de uma produtora de elenco para que eu fizesse uma cena onde eu faria o papel de um motorista de ônibus. E o teste dizia que o ideal era que eu gravasse externo, ou seja, tentando simular o máximo possível um ambiente real onde aquele motorista estaria. Então o que eu fiz? Eu fui para o terminal de ônibus próximo da minha casa, eu consegui uma camisa que lembrava o padrão de um uniforme de motoristas de empresa de transporte e conversei com os motoristas que estavam lá estacionados e pedi para filmar uma entrada de um ônibus. E eles foram muito simpáticos, deixaram que eu fizesse. Eu não precisei sentar na cadeira do motorista, não precisei dirigir um ônibus, não. Eu simplesmente fiquei encostado do lado de fora de um ônibus, coloquei uma flanela no meu ombro e fiz o teste segurando, encostado no ônibus. O teste ficou muito legal, ficou muito bonito, mas eu não passei. A gente volta para aquele... Olha, eu pensei que tinha terminado dizendo eu passei nesse teste. Não, infelizmente eu tenho que contar a verdade. Eu não passei nesse teste, mas eu acredito que tecnicamente eu segui todas as instruções que ela pediu. Isso é importante, né? E aí existem opções de enquadramento. Às vezes ela vai querer simplesmente um plano mais fechado, onde pega mais o rosto, as expressões do artista. Outras vezes ela pede como pediu para o ator que ia fazer a cena do matador. Ela diz onde ele está, o que ele está fazendo, e você precisa pegar um plano mais médio. E outras vezes, até a opção de você fazer uma câmera mais subjetiva. Você pede para um amigo ou uma amiga filmar segurando o celular na mão e te acompanhando enquanto você está fazendo a cena. Claro, essas são opções mais sofisticadas, mas, a via de regra, as 3 formas básicas de se fazer um self-tape são nesses 3 modelos de plano que a gente vai colocar agora para você assistir aí. Primeiro, esse é um plano mais fechado. A gente quer mostrar mais o rosto, as expressões. Segundo, um plano médio, onde a gente pega um pouco mais do corpo desse artista.
E o plano geral, um plano mais aberto, provavelmente em lugares externos ou mostrando um cenário mais completo. Sobre enquadramento, é muito importante a gente ver na prática. Então vamos analisar novamente aquele self-tape feito pelo Josival Alves? Vamos lá. Esse é um enquadramento que a gente pode chamar de um enquadramento de plano médio. Mas é importante você perceber que a gente tem aqui, ó, uma distribuição mais simétrica de todos os elementos que estão na cena. Não há um espaço muito grande aqui, diferente do espaço que você encontra ali. A gente chama essa parte superior de teto. No audiovisual, tudo que está mais para cima a gente chama de teto. O teto, ele tem que ficar numa margem muito menor do que as margens laterais da tua cena. Então, você baixa um pouco o teto, mas atenção, cuidado para você não fazer o que a gente chama de cortar. Não corte a cabeça da pessoa que está sendo filmada ou de você mesmo. Então, mais uma vez, esse vídeo foi muito bem executado porque a gente tem uma simetria muito completa de todos os elementos que estão presentes nessa cena. A gente também tem um ângulo onde a gente pode ver a ação da mão dele. Normalmente, se não tivesse tido a indicação para tomar café, para manusear uma xícara, a gente fecharia um pouco mais nesse plano e a gente não mostraria as mãos dele. Mas como tem uma cena importante onde ele está tomando um café, a gente abre um pouco mais a câmera para que não faça sentido você não mostrar a ação principal, que é ele sentado tomando café. Então, mais uma vez, tentem equilibrar distâncias na lateral direita, distâncias na lateral esquerda, não cortem o teto passando por cabelo, cabeça e mostrem sempre de uma maneira frontal. Importante, você percebeu que o Josival em momento nenhum olha diretamente para a câmera. Isso é uma regra básica quando você vai fazer um teste de vídeo. A não ser que o produtor peça que você olhe direto para a lente, evite. Coloquem mais ou menos uma dica. Vamos dizer que aqui tem uma câmera, aqui tem um celular. Você imagina um quadrado mágico, onde as suas emoções e sensações eles estão acontecendo ao redor dessa câmera. Marcando mais ou menos um palmo ao lado da lente da sua câmera, você joga a sua interpretação e o seu olhar para cá. É exatamente isso que o Josival está fazendo. A câmera está frontal, porém, ele joga toda a sua atuação para uma pessoa imaginária, que está ao seu lado. Então, temos regrinhas muito simples, muito básicas, e que você pode conferir tudo isso aqui, nesse episódio, voltando, anotando, ou mesmo mais para frente, fazendo uma revisão. Assim, a gente mata praticamente as regras iniciais para um bom enquadramento. Agora, nós vamos falar sobre outro item super importante no self-tape, além do enquadramento, que é a iluminação. É importante que quando você for gravar o seu self-tape, faça durante o dia, para que em algum local que entre luz, né, Alexandre? Para que ali você possa ser melhor visto. Mas isso também não quer dizer que você vai gravar seu self-tape só durante o dia. O teu produtor de elenco, ele te deu 24 horas e tu não conseguiu, durante o dia, decorar o texto, conseguir o figurino adequado, enfim, todos os elementos da cena, e aí tu só conseguiu gravar à noite. E aí não vai mandar por causa disso não, né? Então, inclusive esse self-tape de Josival foi gravado à noite, né? Então, você pode sim fazer em outros horários, mas a nossa dica é que você faça durante o dia. Exatamente, essa dica da Érica é fundamental. A gente não tem como comparar a luz solar, a luz do dia, a luz natural, a uma luz sintética, uma luz elétrica, uma luz artificial. Não tem como. Sempre a luz do dia vai ganhar. É sempre muito mais bonito filmar usando a luz natural. Mas a gente nem sempre vai poder controlar esses fatores externos, como previsão do tempo, ou mesmo o horário em que a produtora vai te mandar um pedido para gravação. Mas se você tiver essa disponibilidade, sempre procure fazer próximo às janelas, abra as cortinas e também use o anel de luz. A ring light também vai te ajudar. Muitas vezes você usa as duas coisas. Você usa uma luz a mais, uma luz para te dar uma assistência, para tirar um certo sombreado de um dos lados, e a luz natural. Isso vai fazer com que a tua pintura, a tua fotografia, o teu quadro fique muito mais bonito
na hora de mostrar para a produtora de elenco ou para o produtor de elenco. Isso mesmo. E quando o espectador, né, seja o produtor de elenco, quem estiver assistindo o teu vídeo, ele vai querer te ver. Ele vai querer te ver perfeitamente. Então, a luz ela é extremamente importante, o enquadramento é extremamente importante, porque ali vai estar sendo visto as tuas expressões, a tua interpretação. Então, assim, é importante fazer um bom self-tape com os elementos que você tem aí, na sua casa. Isso, exatamente, Érica. O produtor de elenco, quando ele está analisando uma cena, o fundamental é saber para onde vai o seu olhar. Você percebe que naquela cena do Josival, ele coloca o olhar e ele faz uma coisa que a gente chama na atuação, que é visualizar. Ele está jogando uma imagem que está na imaginação dele para aquele olhar. Então é muito bonito quando a gente vê um ator, uma atriz, né, Érica, fazendo uma cena e o olhar dele não está na câmera, mas você consegue imaginar o que é que ele está vendo. Isso, verdade. Até porque no e-mail descreve lá que ele tem que falar com alguém, tem alguém ali com ele. Então, além do texto estar claro que ele está conversando com alguém, o olhar dele está claro de que ele está conversando com alguém. Então, assim, além do texto estar lá, tem alguém na cena junto com você. Então, é importante que primeiro o ator acredite no que ele está fazendo. Porque se Josival de repente olhasse para a câmera, olhasse para o lado e, oxente, onde é que está essa pessoa? Está onde essa pessoa? Então, assim, é importante que você acredite no texto que você está fazendo para que você possa fazer um bom teste, né, Alexandre? Isso, exato. E o olhar dentro da interpretação para audiovisual é extremamente importante. Às vezes, uma vibração, uma piscada ou uma olhada diretamente para a câmera, que para a gente que está aqui no mesmo ambiente pode passar batido. Mas para a câmera tudo fica muito maior, tudo fica muito mais visível. Então, você que tem normalmente um histórico de atuação para teatro ou para alguma outra atividade que não seja o audiovisual, você quando vai para o audiovisual, a tendência é que a gente diminua tudo, diminua gesto, diminua expressão, diminua tom de fala. Isso tudo a gente vai ver um pouco mais adiante. Mas aí entra a luz. A luz, para que o produtor possa ver bem o seu olhar, a sua expressão, ela é fundamental. Agora a gente vai falar de dois temas super importantes também. Falamos lá de enquadramento, de iluminação. Vamos falar agora da voz e do uso do microfone. Um detalhe super importante, não é, Alexandre? É que o ator que ele está fazendo o personagem, ele não está lendo, ele não está lendo um livro em voz alta. Tudo bem detalhado? Não, você está interpretando. A gente não vai falar como se tivesse no teatro também, porque no teatro tudo é muito grande, tudo é muito expressivo. E no audiovisual isso não fica bonito, não fica real, não fica interessante, parece que está falso. Não pode ser falso. No dia a dia a gente não fala tudo muito grande, a gente fala mais pequenininho, a gente fala de uma forma diferente. Então isso tem que ser real, isso tem real. As pessoas que estão assistindo têm que acreditar também junto da gente do que a gente está fazendo, não é? Exatamente, e o que a gente busca no audiovisual é o que o cinema americano implementou há mais de um século, que é encontrar esse tal realismo. O que é esse realismo na hora de você atuar? O que é que você faz diante de uma câmera, Érica, que passa verdade cênica, que faz com que as pessoas acreditem naquilo que a gente está falando? Então, é preciso que a gente entenda muito bem qual é o personagem, o que é que ele está fazendo e como e onde você está executando aquela cena. Porque se você está falando para uma pessoa que está na sua frente, como foi o caso do teste do Josival, você não precisa aumentar muito a voz. Na verdade, o que o Josival fez ali, ele fez um tom, quase um tom de um pensamento, como se ele estivesse pensando em voz alta. Até porque a conversa de Josival era uma conversa discreta, tá? Ele estava falando que ele matou alguém e que ele fez disso um serviço, ele fez disso um ofício para a vida. Então, assim, não podia ser uma conversa em voz alta, como a gente está conversando aqui, tem outras pessoas e tudo, não. Foi uma conversa super discreta, foi uma conversa mais para dentro, mas que tinha uma pessoa ali. Ele estava quase contando um segredo, assim. Era uma coisa que tudo bem, era um ofício para ele, já estava tudo bem, só que ele não precisava gritar para todo mundo que ele estava matando gente. Então, assim, é basicamente isso. Você tem que entender, leia o texto, entenda o que é que tem na cena, o que é que precisa ter na cena e o que é que eu estou falando.
E aí você vai entender o que é que você precisa fazer. E para que a sua voz tenha todo o potencial de atuação captado de uma maneira muito positiva na hora de você fazer o seu self-tape, é bom que você use ao máximo possível o equipamento que você tem à sua disposição. Seja gravando direto do seu aparelho celular ou mesmo usando um microfone, como esse que a gente mostrou um pouquinho atrás na lista de equipamentos que são muito populares e muito acessíveis na hora de você adquirir. O ideal é que você siga dicas muito simples e que vão te ajudar muito na hora de fazer o teu self-tape. Verdade, Alexandre. Uma dica importantíssima, né? É evitar lugar com barulhos externos. Porque assim, se eu tô gravando no meu quarto, aí o pessoal tá na sala lá fazendo baderna, tem 2 crianças, estão lá brincando e aí pronto. Vai sair no vídeo e não vai ficar legal. É uma dica super simples, tá? Só que às vezes acontece da gente fazer um bom self-tape, mas lá no final tem um barulhinho, um ruído, uma coisa e aí não é legal. Tente gravar em locais onde o som não rebata. Essa questão de rebater o som, na verdade, é como você gravar em um lugar onde existem poucos móveis, poucos tecidos. Por exemplo, você chegando numa casa onde ela está vazia, você vai perceber claramente que existe um eco. Isso. E o eco nada mais é do que o som se propagando e batendo na parede e voltando para você numa distância de tempo quase imperceptível para o ouvido humano. Mas que isso na câmera vai fazer com que a gente chama de o fenômeno da voz dilata. É como se você estivesse falando o tempo todo com uma voz dentro de um recipiente fechado. Ou que aquilo vai estar fazendo uma propagação de eco que a gente não quer, que não funciona e que vai tirar a atenção do espectador para aquilo que é mais importante, que é o teu trabalho de interpretação. Verdade. Outra dica importante é manter o celular a uma distância razoável. Como a gente mostrou o self-tape de Josival, né? Tudo estava muito bom. O enquadramento, a gente conseguia ver o café, que foi pedido no e-mail, a gente conseguia ver o café. Não cortou o rosto dele, não ficou muito próximo também do rosto. Então, assim, tenta colocar um bom enquadramento, tenta colocar o celular um pouco mais distante, que aí o tripé vai te ajudar bastante nisso. É diferente de eu colocar aqui o celular onde está o livro, que aí eu não vou conseguir um bom enquadramento. Mas tenta colocar numa distância razoável para que a gente consiga te ver e ver se tem algum elemento ali importante, como no caso do vídeo de Josival, tinha um café onde ele tomava e se movimentava e a gente conseguia ver tudo, né? Se você vai fazer um texto muito mais intimista, onde o seu tom de voz é um tom que a gente chama de voz de peito, é uma voz um pouco mais grave e você está falando de um tom menor, é fundamental que você tenha esse celular um pouco mais próximo para que ele possa captar melhor a tua voz. Ou, se você tiver o que a gente chama de microfone lapela, como a gente mostrou aqui, você coloca o microfone mais próximo ao seu peito, onde você vai estar reverberando de maneira maior a sua voz, e ele vai captar. Isso vai te ajudar a trabalhar a tua atuação. Ou seja, todos esses elementos que a gente está falando, luz, enquadramento, equipamento de vídeo, equipamento de som, tudo isso é para que você tenha menos dor de cabeça e menos dificuldade na hora de atuar, que é a base de tudo. Inclusive, tu falou do lapela, né? Outra dica importante é justamente saber verificar onde está o lapela, para que aí, de repente, a ideia é que ele fique sempre posicionado com o microfone para cima, não é, Ale? Porque se eu colocar para baixo, não vai captar bem minha voz para o lado. Então, assim, tenta colocar também que ele não fique tão em evidência. Tenta colocar ele um pouquinho mais discreto, mas que dê para captar bem. E foi tudo combinado. A Érica fez uma coisa que é exatamente pra gente não fazer nunca, que é tocar no lapela. Mas isso foi combinado. Eu falei pra ela, Érica, por favor, bate no lapela quando a gente for falar sobre o lapela. Não façam isso. Não façam isso, porque qualquer toque, qualquer contato, mesmo com a sua roupa, ou com um vento, ou com um ventilador ligado, qualquer que seja, o microfone ele vai captar. E aquilo, na hora da gente escutar, vai fazer um barulho terrível, como se fosse uma turbina de avião. E, na verdade, é simplesmente uma parte do tecido da tua blusa que está raspando no teu microfone. Isso, verdade. Uma vez eu fiz uma gravação de um self-tape, Érica, que era uma gravação para um personagem de época. E aí eu coloquei, era um fraque, eu coloquei o lapela escondido, porque não fazia sentido você mostrar o lapela usando um fraque para um personagem do século XIX.
Só que na hora que eu escondi o lapela, o colete do figurino ficava raspando o tempo todo. E eu só percebi depois que eu gravei uns 4 a 5 takes. Tive que refazer tudo de novo. Por quê? Porque eu não tomei ciência de onde estava o microfone e de como estava sendo aquela captação. E às vezes também não é só tocar, né? Como o Alexandre falou, eu toquei no microfone, já deu um barulhinho. É também a questão de conectar, né? A conexão. Quando você conecta no celular, ele pode não estar bem conectado. E aí nem capta teu áudio ou tem ruído, enfim. Sempre preste atenção no lapela. E todas essas dicas não valem de nada se no final você não verificar o seu vídeo. Então verifique o áudio do seu self-tape. Quando terminar, e verifique tecnicamente falando, tá? Tenta olhar, escuta bem, bota próximo, para que aí você tenha um bom self-tape com todos esses recursos e com toda essa listinha que a gente fez, não é, Alexandre? Exato. Imagina você mandar um material para vamos dizer, uma série de TV, onde no perfil que você tem, por exemplo, o meu perfil, homem, magro, cavanhaque, cabelos curtos, na faixa de 35 a 40 anos, do Nordeste. Ela vai receber em torno de 450 self-tapes. Se quando ela for assistir, ela que eu estou falando é a produtora de elenco, se quando ela for se debruçar e assistir o teu teste, desses 450, quando ela dá o play, o áudio está ruim. Érica, você enquanto produtora de elenco, você ainda vai gastar seu tempo assistindo? Ele descarta ali na hora, eu tenho mais outras infinitas oportunidades. Então, se aquele cara, no caso Alexandre, ele não teve a responsabilidade de sequer fazer um bom self-tape, gente. A gente não tá falando nem de recursos, a gente tá falando dele realmente se avaliar, né? Olhou o self-tape, viu que não estava legal, teve um som, teve um ruído, vou fazer de novo. Então, se ele não teve isso, ele vai ter em cena. Vai querer fazer um trabalho, mas não. Então, assim, ali mesmo já descarta, eu tenho mais outros, mesmo que ele é o tipo que a gente queria pro personagem, mas aí ele nem se incomodou em fazer um bom teste, então ele não vai fazer um bom personagem, ele não vai ver o que o diretor quer fazer, enfim, são diversas coisas que passam na cabeça da produção, que aí ela já descarta e vai olhar um outro teste, outros testes. E agora a gente chegou na última parte, calma, desse nosso primeiro episódio. A gente ainda tem mais um encontro, que é o segundo episódio. Mas antes da gente encerrar, a gente vai falar, Érica, sobre uma parte que para mim é fundamental. Claro. Atuando para a câmera. Atuando para a câmera. Aqui eu faço um parênteses para falar sobre a formação do ator, a formação da atriz, e aí eu trago um exemplo meu. A minha formação na área de atuação, ela começou aos 13 anos, quando eu fiz o primeiro curso de teatro, ainda lá atrás na escola, durante o ensino fundamental. Então, a minha formação principal é teatro. Mas a gente está falando aqui sobre atuação para audiovisual. Isso. Existem nuances, diferenças, umas especificações que é preciso que a gente converse aqui sobre isso. Afinal, não adianta a gente dominar o self-tape se a gente não vai partir também do princípio de uma formação básica da atuação para o audiovisual. São várias vertentes nesses tantos caminhos da arte. Verdade, Ale. A maioria de nós, a maioria dos artistas, dos atores, das atrizes, elas começam justamente no teatro. E depois vai aproveitando, né, diversas oportunidades que vão acontecendo no decorrer da carreira profissional. E aí muitos passam para o audiovisual e conseguem assimilar duas carreiras potentes, né? E aí é a pergunta, qual a diferença de atuar no teatro, qual a diferença de atuar para a câmera? Existem algumas diferenças, mas principalmente o que a gente deve ter sempre em mente na hora da gente gravar um vídeo teste, na hora da gente fazer um self-tape, o principal, eu chamo de dica de ouro, Érica, é tranquilidade. A gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade na hora da gente gravar. Principalmente porque no self-tape, eu mesmo vou gravar uma cena minha. Então, o nosso principal crítico somos nós. E quando a gente julga o nosso próprio trabalho, muitas vezes a insegurança triplica. Então, calma, fiquem tranquilos. Não é um self-tape, não é um autoteste que vai mostrar que ator ou que atriz você é, qual o tamanho do seu talento. Não, isso é algo que você vai construindo ao longo de toda a sua trajetória. Eu gosto de dizer que o ator, a atriz, ele nunca se aposenta.
A nossa formação vai até o infinito, até onde durar a nossa passagem por esse planeta. Existem papéis para crianças, papéis para adultos, e inclusive você, após a sua terceira idade, você vai conseguir papéis, existem N possibilidades de você continuar trabalhando, mesmo depois que você atingir a sua maturidade etária. Um bom exemplo para isso é o Lima Duarte, que é um grande ator e que trabalha até hoje e é uma grande referência para mim enquanto um bom atuador para o audiovisual. E o Lima Duarte também teve uma passagem extremamente importante no teatro de São Paulo. A atuação para o audiovisual é importante que você se atenha às instruções. O que é que o produtor de elenco está pedindo para você fazer? E faça exatamente aquilo que ele te indicou. Não tente fazer algo diferente ou mesmo tentar propor algo para ele, porque aquilo é apenas um teste. Se você tiver algo para contribuir na criação daquele personagem, vai ter um momento, depois que você passar por esse teste e você estiver na preparação de elenco. Aí sim, você vai poder trazer outras opções. Então, o ator para o audiovisual deve falar mais alto do que o leitor. Mas calma, falar mais alto não é no sentido literal. A atuação ela é um pouco mais contida, você tem um microfone muito próximo de você, então calma, não precisa gritar. As pausas devem ter sempre uma intenção. Como no personagem Matador, as pausas eram nos momentos em que ele tomava café. E aquilo criava uma pausa dramática que nos dava curiosidade para saber o que é que vem depois daquilo. Onde aquela história vai levar a gente? O que é que ele está querendo dizer com aquilo? Então, tenha sempre esse entendimento. Leia o texto, releia o texto, entenda quem é aquele personagem. E depois de tudo isso, tente fazer o jogo para a câmera. E ela vai pegar tudo o que você estiver fazendo, até mesmo uma titubeada de olhar. Tudo isso fica muito mais claro. E aí, para quem vem do teatro, assim como eu, o que vai fazer você se tornar um ator que domina a técnica. Eu não estou falando de virtuosismo, um grande ator do cinema. Não. O que vai fazer você ser um ator ou uma atriz que domina a técnica, porque é técnica, é o fazer. A gente deve sempre, Érica, pegar um self-tape e cada mês, cada 15 dias, escolhe uma cena legal, uma cena de um filme que você assistiu, uma série, copia e faz essa cena você mesmo em casa. Cria, executa, ensaia, faça, porque a prática é o fazer cotidianamente a atuação para o audiovisual que vai te ajudar a dominar essa técnica e quando surgir esse tão esperado convite para o teste, você vai ter aquilo na palma da tua mão. Eu concordo, Ale, porque assim, a gente que é no teatro, quando vai para o audiovisual, eu senti um pouco de dificuldade. Eu senti dificuldade porque eu fui fazer um teste, tá? Para fazer um vídeo. E aí, eu fiquei muito nervosa. Eu nunca me vi daquele jeito, nem no teatro. Eu fiquei muito nervosa, porque, como você disse, né? Tudo é um pouco diferente. Embora você já seja ator, já faça trabalhos, é importante você lidar com as suas emoções, né? Foi o meu primeiro trabalho também, era muito, muito nova, tá? Então, eu já tinha pouca experiência no teatro e eu fui pro vídeo. E aí, eu não consegui, não fiz bem, eu não gostei. E aí fica essa dica para a gente também ter um pouco de estudo, pegar essas dicas que a Ale passou agora, de tenta fazer em casa para que quando apareça esse teste oficial, você já tenha um bom período, né, de trabalhos aí em casa. E aí você vai estar mais apto para um bom teste. Então, assim, eu particularmente eu tive um pouco de dificuldade. Hoje em dia eu me encaro muito bem com as câmeras, é mais tranquilo para mim hoje. Mas lá atrás eu já tive essa dificuldade. Talvez se eu estivesse treinando em casa, eu tinha conseguido fazer um bom teste. Mas é isso, não se culpem, tudo é um processo, tudo é novo, e principalmente agora pra gente, né, que estamos mais nas telas. Os atores e atrizes, eles estão cada vez usando melhor a internet, que é uma câmera por trás, né? E aí a gente consegue fazer um bom trabalho com estudo, com técnica e com improviso também, né? Que a nossa vida é isso, é improvisar. Isso aqui tudo é um grande improviso.
Existe um roteiro por trás, mas se a gente não colocar uma pitada das nossas experiências, das nossas vivências, tudo fica muito frio. E volto a dizer, o bom do self-tape é porque você mesmo vai fazer. E você vai fazer, você pode fazer N vezes. Você vai escolher qual é a melhor. Então pratiquem, se vejam, se assistam, peguem referências, assistam filmes, leiam livros, vejam um ator ou uma atriz que para você é uma referência e tentem entender o que é que aquele cara faz que te chama a atenção. E aí você tenta jogar para o seu próprio trabalho. O ideal é que quanto mais você venha a fazer, a praticar, mais você vai dominar esses elementos técnicos até o momento em que você não vai perceber que eles estão aqui. Você não vai mais lembrar que tem uma câmera, você não vai lembrar mais que existem 30 pessoas por trás da câmera olhando o teu trabalho. Isso é o ideal, é que a gente chegue num estado de domínio da técnica, onde a gente faz aquilo e só se preocupa com a atuação. E o interessante que o que a gente propôs, o que a gente trouxe para esta oficina, é justamente fazer de uma forma com que você consiga captar, independente de você estar começando agora, de você já ser profissional, você consiga entender o que é que a gente está falando. Então, por isso que a gente veio de uma forma muito simples e com uma conversa bem sucinta, para que você aí, em casa, consiga entender o que é que a gente quer te passar. Não é isso, Alexandre? Isso. E assim a gente chegou ao final desse nosso primeiro episódio, Érica. É apenas o primeiro episódio. Fica aí e continua nos assistindo, que a gente tem muito mais para falar com você. Ajuda a propagar esse conteúdo. Você é ator, você é atriz, pega esse link, clique aqui no like, dá uma curtida, compartilha, manda para outros atores, outras atrizes, guarda isso como um vídeo da tua biblioteca de favoritos e vai sempre pesquisando. Tá tudo distribuído aqui embaixo na descrição do vídeo em tópicos. Então, se hoje você está com uma dúvida sobre iluminação, você vai direto na parte onde existe iluminação. Se a dúvida, na verdade, é sobre como usar o microfone, vai na parte do microfone. E a gente se encontra aqui, do ladinho, no episódio número 2.